Pessoal, então é o seguinte, ó, a gente tem 5 pontos para discutir com relação à reabilitação do ombro. 5 pontos onde normalmente a gente erra na clínica, tá bom? Então eu vou começar aqui com o ponto número 1, beleza? Normalmente, os fisioterapeutas, e eu converso bastante com fisioterapeutas por aqui, né? Eu recebo mensagem aí de fisioterapeutas o dia todo aqui no meu Instagram discutindo sobre reabilitação, principalmente reabilitação do ombro. Normalmente, o primeiro erro mais comum é que os fisioterapeutas eles não levam em consideração a necessidade de cada paciente. Tudo bem? Durante a reabilitação. E isso é primordial, o que a gente chama de especificidade. Em qualquer programa com que você tenha o objetivo de aumentar a capacidade do indivíduo, seja para se movimentar, seja para ganhar força, seja ganhar mobilidade, seja ganhar potência, o que você quiser, você precisa levar em consideração a especificidade. Então, é fato que você não pode tratar da mesma forma um paciente que tem dor no ombro para colocar roupa no varal, um paciente que tem dor no ombro só para dormir, um paciente que tem dor no ombro para brincar com o neto dele e jogar o neto dele para o alto, ou ficar segurando o neto dele no colo. Ou, por exemplo, para um paciente que realiza um esporte de predominância de membro superior. Por exemplo, um jogador de handball, de vôlei, um goleiro no futebol. Então, é primordial que vocês tenham isso em mente, beleza? O que normalmente as pessoas erram? Normalmente, eles não levam em consideração a especificidade do paciente. Esse é o primeiro erro mais comum, beleza? Então, inclusive, por que eu falo isso? Todos os erros que eu vou falar aqui para vocês, não quer dizer que eu sou o melhor do mundo, não. Inclusive, são erros que eu já cometi. Por isso que eu tô falando que eles existem. Eu não vou falar aqui de erros de outras pessoas, né? Então, são erros que eu já cometi e que são muito comuns aí na reabilitação das lesões de ombro, beleza? É por isso que eu tô citando eles aqui, inclusive. Então é o seguinte, pessoal. Esse é um erro muito comum, não levar em consideração a especificidade do paciente. Isso a gente define quando? Por isso que é o primeiro erro que eu coloquei aqui. Logo no primeiro contato com o paciente. Logo na avaliação você define qual que é a principal necessidade do seu paciente. Então é primordial que você entenda isso para você começar a evoluir durante o processo de reabilitação desse paciente, beleza? Então, galera, é primordial isso, beleza? Então é o primeiro erro e não esqueçam disso, fechado? Quem já cometeu esse erro aí, levanta a mão. Como que seria cometer esse erro, né? Para vocês entenderem. O que seria cometer esse erro? É a gente ficar naquela ideia lá de protocolo fechado, né? Para tratar tudo. Então, meu paciente tem dor no ombro, não importa se ele é goleiro, se ele é uma senhora ou um senhor que tem dor para colocar roupa no varal, lavar louça ou para carregar o neto no colo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fortalecer manguito ali nas rotações, vou fazer um trabalho específico de fortalecimento da escápula, fazer um trabalho de estabilização cervical, vou fazer o mesmo para todos. Isso não faz sentido. Então, assim, ó, esse é o primeiro erro mais comum durante a reabilitação do ombro, beleza? E que, inclusive, eu, assim que saí da faculdade, já cometi, beleza? Fechado? Vocês já cometeram esse erro também, achando que o protocolo é o que resolvia tudo? Hoje em dia a gente não pensa mais assim, né? Eu falo isso em todas as minhas aulas, no FTO lá, inclusive, vixe, o tempo todo eu falo, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo. A galera não aguenta nem ouvir falar isso mais. Tanto é que a gente fez um happy hour lá da turma 1 e a gente fez uma dinâmica com eles lá, a pergunta lá, uma das frases que eu mais falei. A galera acertou logo de cara que essa era uma delas. Beleza? Então, ó, não tem receita de bolo. Levem em consideração a especificidade do paciente de vocês. Fechado? Beleza? Pegaram a visão? Pegaram a ideia? Vamos para o segundo erro mais comum.
abusar de terapias passivas durante a reabilitação do ombro, certo? Então, quem também nunca ficou lá um tempão fazendo terapia manual e eletro com o paciente e demorou lá 5, 10 sessões para começar a expor ele ao movimento, começar a buscar o seu retorno funcional. Quem nunca, né? Que atire a primeira pedra. Talvez a galera que ainda não se formou e que já fazem parte do FTO. Aí, essa galera aí, eu acho que talvez não cometa esse erro, porque eu falo muito sobre isso dentro do curso, aqui nas minhas lives também. Mas, segundo erro muito comum, abusar de terapias passivas. Prestem atenção, galera. Eu não estou dizendo que eletro não possa ajudar em algum momento e que terapia manual também não seja importante em vários momentos durante a reabilitação do ombro. Inclusive, eu utilizo sim. Confesso que utilizo em menos proporção do que exercícios, movimento, mas eu utilizo sim. Então, ó, o que eu estou dizendo não é que isso daqui não serve para nada, seja eletro, seja terapia manual, mas que manter muito tempo o paciente sendo exposto a essas intervenções não é uma estratégia interessante, beleza? Ele não vai evoluir. No máximo a dor vai passar, vai dar 2, 3 dias, a dor vai voltar, certo? Por quê? Porque você não levou em consideração a especificidade, ou seja, a principal queixa dele lá inicial. Vejam como as coisas vão casando, né? Como o raciocínio ele vai ficando fluido quando a gente entende onde é os pontos que a gente mais errou ou mais erra ainda durante a reabilitação. Então, dificilmente você vai conseguir zerar um paciente, tratar um paciente realmente, devolver a capacidade para um paciente, se você ficar muito tempo aqui, ó, expondo ele a eletroterapia, terapia manual. Então, lembrem sempre disso, tá bom? Terapia manual e eletroterapia, eu falo isso direto, assim como as estratégias de comunicação com o paciente, educação em dor, explicar, por exemplo, as características da dor e etc. Todas essas intervenções, elas são muito importantes, mas elas têm que ser coadjuvantes na terapia. Principalmente essas duas aqui, ó, eletroterapia e terapia manual. Por quê? Porque nós somos profissionais do movimento, certo? Então o nosso objetivo é fazer com que o paciente volte a se movimentar da forma com que ele se movimentava antes dele ter dor, dele ter incapacidade. Então a gente pode utilizar, por exemplo, um recurso de eletro para gerar uma analgesia ali momentânea, para conseguir expor o nosso paciente ao movimento que ele precisa voltar a fazer, ou precisa voltar a ser estimulado para suas atividades de vida diária. Eu posso utilizar uma técnica lá de terapia manual para quebrar um ciclo da dor, ou ganhar um pouco de mobilidade e assim melhorar a qualidade do movimento do meu paciente para conseguir expô-lo à carga, expô-lo às demandas, mas tudo isso tem que ser coadjuvante. Então, segundo principal erro aí, abusar de eletroterapia e terapia manual, certo? Por muito tempo, manter isso aí por um tempo prolongado. Normalmente essas estratégias são interessantes no início da reabilitação. Fechado, galera? Pegaram a visão aí do segundo ponto? Então, terapia baseada em exercícios tem que ser prioridade. Eletroterapia, terapia manual, comunicação com o paciente, tudo isso é muito importante, mas tem que ser coadjuvante, tem que ser utilizado como uma escada para que você consiga expor o seu paciente às demandas do dia a dia dele e devolver a capacidade que esse indivíduo tinha de se movimentar. Fechado? Não esqueçam disso, beleza? Vamos lá para o terceiro erro comum, galera. Terceiro erro comum. Não definir critérios objetivos para progressão do tratamento. Tudo bem? Então assim, qual é o terceiro principal erro e que é muito comum e ao contrário dos outros dois, que eu percebo que os fisioterapeutas, todo mundo que eu converso aqui no meu Instagram vem melhorando bastante, esse terceiro erro ele ainda é muito
prevalente. Ele é muito evidente na prática clínica de muitas pessoas. Qual seria essa característica? Não evoluir no tratamento com critérios objetivos. Então, por exemplo, é importante você ter o seu paciente na sua mão, certo? Para você conseguir mensurar se ele está evoluindo e se você pode exigir cada vez mais dele na reabilitação, é importante que você tenha critérios objetivos para isso. Quais seriam esses critérios objetivos? Podem ser, por exemplo, nível de dor, que a gente consegue mensurar através da escala visual analógica, né, escala numérica. Pode ser nível de força muscular, para você identificar se ele suporta, por exemplo, uma demanda maior em determinado exercício, ele precisa ter uma certa base de força. Pode ser um critério de ganho de mobilidade, a gente consegue mensurar isso também através de graus, com goniômetro, inclinômetro, que seja, ou simplesmente com alguns testes de alcance funcional, tipo colocar a mão na boca, mão no nariz, mão na cabeça, mão nas costas. Às vezes você não precisa nem mensurar com números, com goniômetro, etc., mas você pode mensurar através da funcionalidade. Por que isso é primordial? Olha como a gente está construindo aqui um raciocínio. Então, a gente começou falando lá que o ponto 1, né, o principal erro era não levar em consideração a especificidade do paciente. E isso aqui é a base de tudo, porque ele me procurou na clínica porque ele não conseguia mais jogar futebol lá no gol, porque o ombro doía. Porque ele não conseguia mais segurar o neto dele no colo muito tempo porque o ombro doía. Ou porque ele não conseguia mais fazer as atividades do dia a dia dele ali em casa porque o ombro doía. É exatamente isso que eu tenho que devolver para ele. Como que eu vou saber se está na hora de eu começar a colocar o meu paciente, por exemplo, para pegar no gol lá no futebol, defender uma bola? Ou se está na hora de eu começar a exigir de maiores cargas durante os exercícios de elevação dele? Como que eu vou definir isso? Eu preciso ter critérios objetivos, né? E normalmente isso não existe na reabilitação. Qual que é o único critério que normalmente a gente usa? Ah, seu João, tudo bem? Como ficou o final de semana? Nossa, ó, fiquei ótimo, tô sem dor nenhuma. Beleza, seu João? Vamos lá bater uma bola lá então. Ou seja, qual é a chance de dar merda? Qual a chance de dar erro aí? Vai dar merda. Por quê? Porque você não sabe se realmente ele suporta a bola. Você ainda não tem nenhum critério ali que te fez ter certeza que realmente é seguro expor ele àquela demanda, né? Então, para você ter esse critério aí, você precisa de critérios objetivos. Para você ter essa segurança, você precisa desses critérios objetivos. Então, por que existem muitas recidivas de dores? O paciente está evoluindo mó bem lá com você. Nossa, meu paciente está voando, eu sou foda, eu deitei, eu voo demais, não sei o quê. Dá uma semana, ué, a dor voltou, pior do que estava ainda, o que aconteceu tal? Provavelmente você deve ter evoluído muito rápido durante a reabilitação dele, e não só isso. No próprio dia a dia dele, como ele estava mais seguro, provavelmente ele se expôs a demandas, a exigências ainda maiores. Talvez no momento onde ele ainda não estava preparado. Como é que eu vou saber se ele está preparado ou não? Eu preciso ter um histórico dele desde lá da avaliação em como ele vem evoluindo com relação à força, com relação à mobilidade, com relação à incapacidade, se ele está ficando cada vez mais funcional ou não. Eu preciso triar isso, eu preciso mensurar tudo isso, certo? Por isso que está o alvo aí, ó. Qual é a possibilidade de eu ter aí uma intervenção mais efetiva, né? Eu acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo e definir critérios objetivos que fazem com que esse indivíduo seja cada vez mais capaz de suportar essas cargas. E aí, com mais segurança, eu vou expor esses meus pacientes a essa demanda e talvez, em muitos casos aí, evitar com que essas recidivas aconteçam, já que eu estou preparando esse indivíduo para aquela atividade que ele não conseguia fazer e que ele me procurou lá no começo. Aquela especificidade ela manda agora.
Então como é que eu vou definir se tá na hora dele brincar com o neto dele lá e ficar 1 hora segurando o neto dele no colo? Tenho que ter critérios objetivos para definir isso. Pode ser dor, associado à força, associado à estabilidade, associado à mobilidade. Como que eu consigo mensurar tudo isso, João? Com testes específicos para cada variável. Pode ser, por exemplo, um feedback que ele te deu em um dia que ele tentou se expor a essa atividade e ele foi bem ou não. Já é um critério também que você pode ter na sua mão. Então, uma coisa que a gente já errou muito e que a tendência é que a gente erre menos, porque hoje a gente tem melhores ferramentas para definir esses critérios objetivos, é definir as condutas a partir de critérios de evolução durante a reabilitação. E hoje, se você segue um protocolo fechado de reabilitação, que é o que a gente estava discutindo no começo aí da live, né? Quando você não leva em consideração a especificidade, não tenta entender as capacidades do seu paciente, a chance de você errar, principalmente indo mais daí pro meio, do meio para o final da reabilitação desse paciente, ela é gigantesca, certo? Porque você não tem ele na sua mão. Você não sabe o que ele suporta, o que talvez seja interessante ou seguro para ele durante esse processo. Beleza? Então, para ter intervenções mais assertivas, definam critérios de progressão de cargas, seja de força, potência, mobilidade, funcionalidade, o que você achar que é válido para aquele indivíduo. Fechado? Essa foi a minha terceira dica. Quem é que já cometeu algum desses 3 erros aí, ó? Não levar em consideração as necessidades do paciente, a especificidade, não utilizar critérios objetivos para progressão e abusar de terapias passivas logo no início. Beleza? E ó, erro comum número 4. Erro comum número 4. Não estimular o que a gente chama de autoeficácia nos nossos pacientes. Certo? Beleza, galera? Ó, o que significa autoeficácia? Beleza? Então é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com aquele problema por si só, sozinho. Então, por que isso é importante? E a gente começou a falar isso faz pouco tempo, né? Porque os trabalhos que discutem sobre isso, eles são um pouquinho mais novos mesmo. Inclusive tem um trabalho que é muito interessante, da BMJ, se eu não me engano, ou é da British Journal of Sports Medicine, agora eu não tenho certeza, mas eu vou colocar ele no meu canal do Telegram amanhã. Então, quem não tá no meu canal do Telegram, clica no link da minha bio também, você vai ser direcionado pro meu canal do Telegram, beleza? Lá no meu canal do Telegram, você pode encontrar esse paper, vou postar amanhã, que ele demonstrou o seguinte, que pacientes que tinham dor no ombro, quando eles tinham baixos níveis de autoeficácia, eles tinham maior chance de cronificar, ou seja, de desenvolver o que a gente chama de dor no ombro persistente. Ou seja, se você não quer que o seu paciente evolua mal durante a reabilitação, um dos pontos cruciais que você tem, além de tudo isso que a gente já estava discutindo desde o começo aqui da live, é você estimular a autoeficácia ou trabalhar o que a gente chama de autoeficácia com o seu paciente. Como que a gente faz isso? Através de estratégias de comunicação, tá? Antes disso, assim, o que seria a autoeficácia, então? Está escrito aí nesse slide. Então, a autoeficácia basicamente é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com os sintomas dele sozinho. Então, por exemplo, um paciente que qualquer dorzinha que ele sente no ombro, ele já precisa te ligar para você tranquilizá-lo, significa que ele não está muito bem orientado. Então, assim, às vezes uma dorzinha no ombro durante a reabilitação, a dor aumentar um pouco, ou incomodar um pouco mais o ombro em determinado exercício do que outro, isso é esperado durante o processo. E aí, quando você orienta o seu paciente que isso é esperado, você tranquiliza esse indivíduo e ele até mesmo consegue lidar melhor com essas sensações ao longo do processo. Indivíduos que não precisam ficar o tempo todo te perguntando o que está acontecendo, como eu melhoro essa dor, se eu faço quente, frio, se eu faço bolsa de água quente, se eu faço massagem.
Ou seja, o indivíduo que ele lida com mais naturalidade com o processo de se manter em movimento e de que às vezes esses incômodos são normais, ele tem menor chance de evoluir com uma dor persistente. Inclusive, ele tem menor chance de evoluir mal na reabilitação. Então a gente precisa ter um olhar importante para isso, beleza? Então assim, como é que eu consigo desenvolver aí a autoeficácia do meu paciente, né? Ou seja, a capacidade que ele tem de lidar sozinho ali com os sintomas dele, o que vai fazer com que ele evolua melhor durante o processo, porque provavelmente ele está bem educado, bem orientado ao longo desse processo. Então a primeira coisa é o seguinte: você tem que dar uma meta para o seu paciente, e normalmente uma meta desafiadora, algo que ele não estava realizando. Então vamos usar o exemplo lá do senhorzinho e da senhorinha que tinha dor para colocar roupa no varal. Uma das metas que eu tenho que dar para ele é: seu João, coloca a roupa no varal. Desde que ele não tenha uma lesão grave que o impeça disso, por exemplo, ele teve uma fratura, luxação do ombro, não pode pôr roupa no varal agora, aí eu não vou orientar. Mas vamos supor que é uma dor no ombro inespecífica, uma dor no ombro relacionada à lesão do manguito rotador, uma tendinopatia do manguito, uma ruptura parcial do manguito. Eu tenho que dar uma meta para ele durante esse processo de reabilitação. E as metas que eu mais gosto de utilizar são metas relacionadas à queixa dele. Então ele foi no consultório me procurando porque ele tinha dor para colocar roupa no varal. O que eu vou pedir para ele fazer? Colocar roupa no varal. Galera, não esquece de todo o resto que eu falei aqui, hein? Quando que eu vou pedir isso? Se eu tiver certeza, através de critérios objetivos, mensurações objetivas, que eu posso fazer isso com ele. Porque se você também pedir para o seu paciente se expor a um movimento numa hora que não é segura e você pode expor ele a um risco de se machucar ainda mais, aí você vai perder ele e ele vai, pelo contrário, você vai até machucá-lo, beleza? Então presta atenção, precisa ter critério para definir isso. Mas vamos supor que eu utilizei os critérios e eu defini que ele pode colocar roupa no varal e que eu tenho que estimular isso a ele. Então eu tenho uma meta bem definida e é desafiadora para ele, porque é por isso que ele foi me procurar no consultório. Ele acha que ele não consegue fazer isso mais. Então ele antes, por exemplo, colocava roupa no varal durante 1 hora. O que eu posso orientar? Ó, seu João, eu quero que o senhor coloque roupa no varal lá só durante meia hora, tá? Começa a se expor ao movimento aí. Então eu dou uma meta desafiadora. Depois disso, galera, é o seguinte. Depois da meta desafiadora, aí o paciente ele precisa se esforçar, né? E manter essa persistência aí para superar os obstáculos. Então, a partir do momento que eu dou uma meta para ele, depende dele colocar isso em prática. Por isso que pacientes que têm maiores níveis de autoeficácia, ou seja, que têm essa atitude, eles têm menos chance de cronificar, porque eles confrontam mais o problema deles. Eles não esperam para que eu confronte por ele. Ele tem a capacidade de confrontar esse problema aí de frente. Então você tem lá, depois de que você expôs ele a uma meta, ele vai ter que se esforçar e vai ter que ter persistência para conseguir realizar essas atividades, beleza? A partir do momento que ele se esforça e tem persistência, às vezes tem alguns obstáculos ali, por exemplo, eu pedi para ele fazer meia hora, ele não conseguiu fazer meia hora, ele fez 20, mas pelo menos já fez. Então ele vai ter algumas dificuldades no processo. Se ele mantém isso, desde que seja seguro, beleza, pessoal? Não é só assim, ó, seu João, começa a colocar roupa no varal aí, ó, e manda pau que vai melhorar a dor 1 hora, vai ficar tudo certo, tá bom? Tranquilo aí, ó. Aí vai dar merda também. Você precisa ter certeza do que você tá fazendo. Se for seguro. Ah, pô, eu fiz 20 minutos, João. Olha só, que droga. Só 20 minutos já incomodou. Seu João, tá ótimo. Vamos tentar fazer agora 25 minutos, então. Ou seja, eu reajustei a meta e ele vai sempre indo em busca e passando por esses obstáculos, por essas dificuldades. A tendência é que o sucesso venha depois disso, tá bom? Bons resultados venham depois disso. Com bons resultados, o que acontece? O seu paciente, ele tem uma crença positiva ali, né? Então, quando, por exemplo, eu peço para ele se manter lá 30 minutos em movimento e ele consegue se manter 30 minutos, ou às vezes ele até teve mais confiança e falou assim, ó, eu tava tão bem que eu peguei e fiz 35. Olha que coisa linda. Ele vai falar assim, pô, olha só, eu consigo colocar roupa no varal de novo. Excelente. Ô João,
cara, 35 é pouco já, me dá mais, me dá mais. Então é um cara que ele vai querer buscar essas metas e vai querer bater essas metas cada vez mais. A tendência é que ele só progrida na reabilitação. Beleza? É isso aí, Kellerman. Desenvolver essa habituação, essa capacidade que ele tem de se movimentar e suportar o movimento cada vez mais. Só que o que é importante? Que você saiba como fazer isso com segurança. Por isso que não é só tipo assim, seu João, vai lá, bota a roupa no varal e se vira. Vai dar merda. Com segurança, por isso tudo isso que eu falei antes. Critérios objetivos, definir qual é a especificidade dele ou a dificuldade, a necessidade específica dele. Isso faz parte do processo. Beleza? E mais importante do que isso é você sempre estar reforçando que ele pode se movimentar se você tiver certeza que isso é seguro. Beleza? Beleza? Boa, Van. Então é o seguinte, ótima pergunta você fez. Isso também define um certo nível de autoeficácia. Então, um paciente que você tem que ficar cobrando o tempo todo para que ele faça o que você pediu, é um paciente que tem menos nível, tem um nível menor de autoeficácia. Então, ele tem menos chance de evoluir bem. Diferente de pacientes que são mais regrados, mais comprometidos com a reabilitação. Então, isso é uma coisa muito importante que é válido a gente discutir aqui. Às vezes, você tem que jogar a responsa para ele. Ele tem que entender que ele é parte ativa desse processo, né? Então, quando você tem que ficar lembrando muito, brigando muito para que o cara faça alguma coisa, provavelmente esse cara vai te dar trabalho. Diferente de um paciente que às vezes você tem até que dar uma segurada nele, porque ele é tão confiante para se movimentar, ele é tão quer melhorar tão rápido que a tendência é que ele até possa se machucar se você não controlar muito bem isso. Beleza? Então, ó, Silvinha, é isso. Tem que estar de olho no cara o tempo todo e, às vezes, deixar ali, ó, soltar a linha, deixar o cara ir e deixar ele lidar com aquele problema por si só. Isso faz parte ali do crescimento dele como paciente, né? Como alguém que quer realmente buscar algo melhor. E às vezes tem que segurar um pouquinho a rédea aí em algumas pessoas que estão querendo ir rápido demais, como você está citando, né? Pular etapas. Por isso que a comunicação e a orientação é muito importante, beleza? Então, ó, lembra disso, autoeficácia é primordial, tá bom? E é uma coisa que a gente, nem se preocupava antes. A gente até mandava alguns exercícios para o paciente fazer em casa, mas a gente não monitorava como que isso era realizado, se realmente ele tem uma boa capacidade de realizar esse movimento ou não. Rodrigão, dividir a responsabilidade é primordial. Primordial. Então, quando o paciente chega na clínica e já fala assim, vamos ver se você vai me melhorar, por exemplo. Tem uns que gostam de desafiar assim, né? Cara, a primeira coisa que você tem que falar pra ele é assim, ó, eu não vou te melhorar sozinho e eu não sou milagreiro, eu não faço milagre. Só tem um cara que veio no mundo, fez milagre e faz mó tempão. Dizem que ele volta daqui a um tempo, mas a gente não sabe. Mas, ó, ele veio, ó, faz um tempão, não tem mais milagre, não existe milagre. Então, é um processo aí de troca e um processo que precisa ser realizado em conjunto, inclusive com a participação efetiva do paciente. Beleza? O nosso objetivo é facilitar esse processo, já que ninguém sabe mais de como expor alguém ao movimento e devolver a função como nós, né? Mas o nosso processo é só guiar isso daí e tá ali como alguém que vai comandar aí o processo de exposição ao movimento junto com o paciente. E não uma muleta para ele o tempo todo, ou alguém para ele criticar se o processo não está dando certo, porque é necessário que ele faça parte ativa desse processo, beleza? Então vamos para o quinto erro mais comum, e aí eu vou voltar para o nosso primeiro slide. Sabe por quê? Porque tem relação direta com o que a gente tem que identificar logo nessa primeira fase da reabilitação. Quinto erro mais comum. Quinto erro mais comum. Não preparar o paciente para o processo de alta. Vou falar de novo. Não preparar o paciente para o processo de alta. Então, o que o paciente pensa? E até eu acho que nós, como fisioterapeutas, precisamos melhorar muito com relação a isso. Ele acha que passou a dor, ele está de alta.
não tá doendo mais, eu posso voltar a pegar no gol lá, né? Não tá doendo mais, eu posso voltar a atacar o meu neto pro alto lá o tempo todo, o dia todo. Não tá doendo mais, é seguro eu voltar a fazer as atividades do dia a dia lá de casa que eu fazia antes de ter dor, todo dia, o tempo todo. O que seria então preparar o paciente para a alta? Primeira coisa, a ausência de dor não quer dizer que a reabilitação acabou. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, na fase final de reabilitação, não adianta ficar só com exercício de pezinho, exercício de elástico, colocar o paciente lá para fazer um exercício de mobilidade, aquela coisa monótona ali, que normalmente a gente até fica no início da reabilitação, o que não seria o ideal, mas às vezes acontece, porque vai dar merda na certa. A Fabiana falou aí, ó, recidiva na certa, exatamente. Então, ó, prepare o paciente de vocês para o processo de alta. O que é isso? Eu vou ter que expor um goleiro na fase final de reabilitação dele a uma demanda totalmente, nada a ver, totalmente diferente com a exposição que eu vou fazer pro senhorzinho, pra senhorinha que precisa só carregar o neto dele lá no colo durante um passeio na praia e ele não conseguia fazer isso mais. Ou seja, são exigências totalmente diferentes. Então, busquem preparar o paciente de vocês para essas demandas e devolver isso para eles com qualidade. Qual é a ideia? No momento em que ele precisar dessas capacidades, destas exigências lá no dia a dia dele, você já treinou isso com ele, você já expôs ele a essa demanda. Ele está preparado para lidar com isso. Então assim, por muito tempo a gente achou assim, tá sem dor, tá com mobilidade normal e tem força para ganhar da gravidade, tá bom pra cacete, ó. Valeu, Dona Maria. Muito obrigado, ó, na última a próxima sessão é a última, hein? Traz um bolinho aí pra nós. Traz um bolinho aí pra nós e acabou. Aí, dá 2 semanas, Dona Maria bate lá na clínica de novo. Isso se voltar pra sua clínica, né? Se não for na clínica aí de outro fisioterapeuta porque acha que o seu tratamento não deu certo. Aí dá 2 semanas, Dona Maria volta lá pra sua clínica e fala assim, então, ó, senti dor de novo quando eu fui lá lavar roupa e tal. Lógico, você não preparou a Dona Maria para isso, você não desenvolveu metas bem definidas durante o dia a dia dela que ela teria que cumprir até chegar no ponto onde ela suporta ir lavar roupa, colocar roupa no varal durante 1 hora, 2 horas. Na hora que ela tentou fazer essa atividade, ela não suportou. Beleza? A gente fala muito sobre isso em fisioterapia esportiva, né? Na fase de retorno ao esporte, que a gente pega e trabalha ali o gesto esportivo e tal. Mas não é só aí que isso é primordial. No dia a dia ali da Dona Maria, do seu João, do seu José, é muito importante que você faça isso com eles. Que você os prepare para o dia a dia deles. Então aí a gente volta lá no primeiro slide, ó, porque a fase final da reabilitação ela tem que ser exatamente a preparação para as atividades em que o paciente não suporta mais. E, ó, na maior parte do tempo, o que parece ser um problema na reabilitação dos nossos pacientes é a solução. Então assim, se a Dona Maria te procurou com dor no ombro para levantar um peso, é exatamente isso que você tem que treinar com ela. Essa é a chave da reabilitação dela. Então, ó, o que parece ser um problema é a chave da reabilitação. Por quê? A Dona Maria só vai ficar feliz quando eu conseguir devolver a capacidade que ela tem de levantar esse peso. Foi por isso que ela me procurou, meu. Aquela história da queixa principal que a gente aprende lá no 2º ano da faculdade é isso. É primordial. Então, o que parece ser um problema, normalmente é a chave para a reabilitação dos nossos pacientes. Beleza? Fechado? Entenderam a visão, galera? Seguinte, ao longo da live prometi um artigo aqui para vocês, que eu vou colocar no Telegram, que é o artigo que demonstra que baixos níveis de alta eficácia expõem os nossos pacientes a ter maior chance aí de
sofrer com a dor persistente nas lesões de ombro, tá bom? Tamo junto, pessoal, ó. Um beijo pra vocês. Até mais.